Estamos chegando na nossa reta final do terceiro ano. Você está acompanhando aí comigo com o professor Lorismar, esse momento decisivo aí, nós estamos agora fazendo aulas interdisciplinares que trabalham a questão histórica, sociológica e da geopolítica. Como é que está essa arrumação deste mundo contemporâneo? Como é que esse mundo contemporâneo nos aparece? Como é que esses conflitos que estão espalhados pelo mundo vão aparecer e vão interferir na nossa vida até hoje? Conflitos que começam aí após a Segunda Guerra Mundial e que vão estar presentes até hoje em nosso meio. Acompanhe conosco. Aula de número na tela para vocês. 50 aí. Eu sou o professor Beto e estarei com vocês nessa aula maravilhosa aí que nós vamos falar justamente sobre esse mundo contemporâneo, o Oriente Médio. O Acordo de Paz de Oslo, o Muro de Israel, também conhecido como... Sabe como é conhecido o Muro de Israel? Ele tem um outro nome aí que ele também é popularmente conhecido, como o Muro da Cisjordânia. Vocês vão encontrar também aí na pesquisa de vocês como Muro de Israel ou Muro da Cisjordânia. E aí as habilidades para a aula de hoje, a gente já começa a falar sobre esse mundo contemporâneo. Se a gente olhar o Oriente Médio, o Oriente Médio, como ele está falando em médio, ele fica no meio da confusão, no meio. Aqui embaixo nós temos a África, aqui em cima nós temos a Europa e aqui nós temos o Extremo Oriente. Só para vocês terem uma ideia de como é esse Oriente Médio. Então, ele é dividido assim e ele fica no meio dessa confusão. Historicamente, o comércio para fazer do Oriente com o Ocidente, ele sempre passou pelo Oriente Médio. Lembra de Istambul, lembra-se das grandes navegações que foram às Índias, lembra aí o mar Mediterrâneo. Então, como ele fica numa região estratégica, ele é rico também em petróleo. E aqui sempre foi palco de conflitos. Palco de conflito esse que nós vamos datar aqui mais ou menos só dentro da era cristã, ou dentro do monoteísmo judaico, nós temos aí mais de 4.000 anos de conflito, mas já é beirando 5.000 anos de conflitos aí. Nós temos aí nessa região. E é nessa região que fica a Arábia Saudita, fica aqui embaixo. Nós temos Bahrein, nós temos o Catar, nós temos o Egito. Aqui, ó, o Egito, grande importância. Nós temos os Emirados Árabes, que hoje é um ponto turístico muito forte aí. Nós temos o Iêmen, o Irã, o Iraque. Nós temos Israel, onde nós vamos ver bem esse conflito que acontece aqui nessa região. Nós temos a Jordânia que fica aí ao lado de Israel. Nós temos o Líbano, nós temos a Síria, a Turquia e outros países que fazem parte do Oriente Médio. Uma característica do Oriente Médio é que a grande maioria, não todos, tá? Não todos, mas a grande maioria do Oriente Médio, ele segue a religião do Islã, a religião islâmica, a religião aí de Maomé. Ele segue Maomé. Vamos relembrar o que foi esse acordo de paz de Oslo. O que vai ser esse acordo de paz? Mas vem aqui comigo, aluno. Vem aqui comigo. É bom nós lembrarmos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a perseguição do povo judeu, a perseguição do povo semita. E esse povo semita, ele lutava para ter um território próprio. E esse povo semita, a ONU consegue estipular para esse povo semita um território próprio. Justamente aonde já estava sendo ocupado. É criado o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel já era ocupado pelos palestinos. E isso criou uma confusão muito grande, uma confusão que existe até hoje. Uma confusão criada após a Segunda Guerra Mundial
que existe até hoje, só para vocês terem uma ideia. E é criado esse Estado de Israel. Chegou um determinado momento que nós temos aí os líderes israelitas e os líderes do Yasser Arafat, que vai ser o grande líder do outro lado, nós temos aí um acordo de paz firmado. Vai ser chamado Acordo de Paz de Oslo. E esse acordo de paz, ele firmava o seguinte: olha, vamos parar a agressão, vamos reconhecer a autoridade palestina, porque de um lado nós tínhamos o Estado de Israel e de outro lado nós tínhamos a autoridade palestina. Há um reconhecimento a essa autoridade palestina. E esse reconhecimento à autoridade palestina vai definir essa nova política. Só que esse acordo de paz não perdura muito tempo. Na tela para vocês. Nós estamos aí no ano de 1993. Todo esse conflito que está acontecendo lá, o mundo pegando fogo, as bombas, os homens-bombas, os ataques. Através do Acordo de Paz de Oslo, criou-se a Autoridade Palestina, liderada por Yasser Arafat. Yasser Arafat, só para a gente lembrar, é esse cidadão aqui, ó. Foi um grande líder palestino, que morreu, mas ele foi um grande lutador para que houvesse o reconhecimento dessa autoridade palestina. Aí nós temos os palestinos, porém, continuaram descumprindo o tratado, pois a questão principal, referente a Jerusalém, se manteve em aberto, enquanto os israelenses preservam alguns assentamentos judaicos em Gaza e na Cisjordânia. Então, nós temos aí Gaza, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, até hoje, é um conflito muito grande por essa região. Porque Israel, se nós olharmos aqui, ó, Israel já ocupou grande parte dessa região. Israel já ocupou grande parte dessa região. Mas nós temos a faixa de Gaza e nós temos a Cisjordânia, que ainda é algo que não ainda se está para ser definido, para saber de quem fica, quem vai ficar. E o Acordo de Paz de Oslo vai dizer que a autoridade palestina ficará na faixa de Gaza e ficará na Cisjordânia. Mas será que isso traz a paz? Não. Tanto é que nós temos uma nova intifada, que vai ser quando os palestinos aí vão revidar contra Israel. Uma intifada é organizada a partir de 2000. Um ano depois, Ariel Sharon é elevado ao cargo de primeiro-ministro de Israel. Ariel Sharon, que é o líder dos judeus, não esqueçam. Ariel Sharon, líder dos judeus. Ele é elevado aos cargos de primeiro-ministro de Israel. E o Ariel Sharon, ele tem uma política de dizer, não, nós vamos dar terra para o povo israelense, não. Nós não vamos dar terra aí para o povo, desculpa, para o povo israelense, não, para o povo palestino, não. Os palestinos que lutem por sua terra. Aí o Ariel Sharon, então, ele vai invadir novamente as terras palestinas e começa a edificar uma cerca na Cisjordânia para evitar novos atentados de homem-bombas. A intifada, ela utilizava muito a questão de homem-bomba. Vai utilizar muito essa questão do homem-bomba. Então, aqui nós estamos diante aqui desse conflito, que é um conflito histórico. Um conflito até meio cruel. Aqui nós temos uma representação. A força de Israel e a força palestina. Tem uma representação simbólica que representa a força de Israel e a força palestina aqui. E aí nós estamos diante de um
um conflito que se perdura por décadas, atual, mas são conflitos que estão aí desde o Antigo Testamento, quando Agar, que era escrava de Sara, engravida de Abraão, porque o descendente de Agar deu a descendência do povo palestino. E a descendência de Sara, que era a esposa de Abraão, deu a descendência do povo israelita. Só para vocês terem uma ideia, então, como o conflito aí, ele tem um pressuposto histórico bíblico. E eu aqui nesse campo minado, andando nesse campo minado aqui, é até complicado andar nesse campo minado, meu Deus do céu. Olha, não vou lá ali para perto do fogo não, que está muito quente, vou ficar por aqui dando aula para vocês. Esse conflito ele vai acontecendo, ele vai estar presente. Vai estar presente desde a criação do Estado de Israel. E já foi assunto de uma aula que nós trabalhamos. Aqui nós estamos aqui para relembrar como hoje essa geopolítica ela ainda está presente dentro desses conflitos do Oriente Médio. Quantas guerras estão no Oriente Médio? Quais motivos da guerra do Oriente Médio, a gente se pergunta. A gente vai se deparar também com a riqueza do petróleo do Oriente Médio, que é a base da economia do Oriente Médio. Na tela para vocês. A chance do nascimento de um Estado palestino era crescente. Mas com a eleição do Hamas, aí que eu quero que vocês prestem atenção. Não reconhecido pela comunidade internacional, tudo se complica e as possibilidades de paz reduzem. O Hamas, gente, o Hamas ele toma conta do poder na Palestina. Só que o Hamas, por ele ter sido considerado por muito tempo como apenas um grupo terrorista, as comunidades internacionais eles não vão reconhecer essa autoridade do Hamas. Mais uma vez, o nascimento de um Estado palestino se afasta. Não se tem. Por conta de confrontos internos entre os palestinos, porque lá nós temos um conflito interno muito grande entre os palestinos, tá? E o Hamas, aí eles perdem a maior oportunidade de garantir a soberania sobre o território reivindicado, pois há uma nova escalada do terror, uma nova escalada do terror, uma nova escalada do terror. Atualmente, a maior parte dos palestinos israelenses concordam que a Cisjordânia e a faixa de Gaza devem constituir um Estado palestino. Então, eles acreditam que aquela região lá da Cisjordânia, vamos voltar aqui onde tem o mapa, vamos voltar aqui onde tem o mapa, aqui, ó. Vamos apagar aqui para vocês entenderem melhor aqui, ó. Essa região aqui é a Cisjordânia. Essa região aqui, ó. Cisjordânia. Essa de amarelinha aqui. E a faixa de Gaza é essa amarelinha. Ambos concordam que lá hoje deve ser constituído um Estado palestino. Israel deve continuar com esse pedaço maior e a Cisjordânia e a faixa de Gaza deve constituir um Estado palestino. Eles concordam com isso. Só que ainda não chegaram a um consenso. Ainda não se chegou a um consenso disso aí. O Hamas, aqui que eu quero que vocês vejam que internamente a Palestina ela tem um confronto, tinha um confronto interno que não tinha sido bem definido, aonde envolvia dois grupos rivais internos, que eram o Hamas e o Fatah. Só que chegou um determinado momento que o Hamas e o Fatah eles vão se unir. Eles se uniram para instaurar um governo de coalizão. O que é um governo de coalizão, Alona? É um governo onde nós temos um acordo, nós temos aí inimigos, às vezes, sentando na mesma mesa para dizer, olha, o nosso inimigo comum não somos nós. Então, vamos parar de brigar entre nós e vamos ali negociar
com os israelenses. Não são os palestinos que têm que brigar entre si. Aí então eles fazem esse governo de coalizão. Só que foi à custa de muito sangue. Muito sangue palestino foi derramado. Mas esse passo ainda não foi suficiente para instalar a Palestina de volta às mesas de negociação. Porque precisa que tenha um reconhecimento internacional. Há uma necessidade de ter um reconhecimento internacional para que nós possamos dizer, olha, agora existe um país chamado Palestina. Porque até hoje a Palestina ela ainda não foi reconhecida internacionalmente como um país independente. É uma região ali, existe a autoridade palestina, mas não existe o país independente. E isso é uma luta constante que eles estão, uma luta constante que eles precisam se afirmar enquanto autoridade, não só enquanto autoridade palestina, mas enquanto país. Olha que não é fácil. Enquanto isso, nós temos aí os atentados desses dois grupos, nós temos de um lado Hamas, de outro lado Fatah, e eles fizeram atentados e atentados que era a maneira de eles lutarem. Enquanto o exército de Israel é um exército muito bem treinado, restava para eles fazerem atentados com homem-bombas para revidar os seus ataques. E aí que Israel toma uma decisão. Vamos construir um muro. Vamos construir um muro que vai cercar a faixa de Gaza. O muro de Israel, ou o muro da Cisjordânia também, como é conhecido. O Muro de Israel é um projeto cuja execução iniciou em 2002 e que pretende se colocar como uma barreira entre o território árabe, da região da Cisjordânia, e o território judeu, representado pelo Estado de Israel, responsável pela sua construção. Em torno de 750 quilômetros de muro. Agora imagine vocês, olha a grandiosidade desse muro. Vamos aqui, andar beirando aqui esse muro aqui, ó. Imagine vocês dentro dessa grandiosidade desse muro que é construído para separar a Cisjordânia, e há ainda umas denúncias dizendo, olha, Israel está invadindo terra da Cisjordânia na construção desse muro. Qual seria o tamanho desse muro? Qual o tamanho desse muro? Aí nós vamos observar que esse muro, vocês aqui de Rondônia já devem ter viajado, algumas pessoas já devem ter viajado daqui para Vilhena. Daqui para Vilhena tem um pouco mais de 700 quilômetros. Agora imagine vocês um muro sendo construído com 750 quilômetros. Daqui mais avante de que Vilhena, mais distante de que Vilhena. É muito muro para ser construído. Alguns defendem de que o muro causou um conforto maior para o Estado de Israel, que o muro ele amenizou os ataques dos homens-bombas. Outros disseram não, que esse muro é uma vergonha, que já havia tido um muro de separação lá no antigo Israel, que foi derrubado, o muro das lamentações. Outros vão dizer, não, esse muro, já teve o muro de Berlim, que foi uma vergonha mundial, e que já foi derrubado. Agora nós temos o muro da Cisjordânia, o muro de Israel, sendo construído. Assim mesmo como os Estados Unidos constrói hoje um muro na fronteira com o México, que são os muros da vergonha, o muro que dividem nações. E esse muro aí é uma simbologia muito grande dessa luta entre israelense e palestino. Na tela. Idealizado pelo então primeiro-ministro israelense, já falecido, que é o... Lembra do Ariel Sharon, que eu falei para vocês? A justificativa para a construção do Muro de Israel foi a de estabelecer uma zona de segurança para os judeus. Zona de segurança para os judeus. Então ele dizia, olha, o pessoal aqui da Cisjordânia não vão atacar
as pessoas, os judeus. Esse muro ele vai impedir. Então essa é a grande justificativa dele. Pensei vocês aí que muro totalmente pré-moldado aí que são construídas, essas placas de cimento enormes. Sobretudo após os fatos que ocasionaram a segunda intifada, uma ofensiva empreendida pelos palestinos, resultando em uma série de atos terroristas e inúmeros mortos. A intifada aí, a segunda intifada, foi bastante ataques contra Israel. Então eles disseram, vamos construir um muro para evitar isso. Vamos ter a paz, mas vamos ter a paz separando, segregando. Aqui essa simbologia é muito grande. Ó. A bandeira palestina sendo erguida para o muro. Esse lado fica Israel, esse lado fica a Palestina. E nós temos aí uma bandeira sendo erguida, como a simbologia, alguém escalando esse muro. Estima-se atualmente que o desvio na construção desse muro já tem ocupado cerca de 9% do território da Palestina. Aquilo que eu falei para vocês, há um desvio. Estou construindo um muro, então vamos desviar, vamos entrar no território palestino. Que os israelenses precisam desse território. Além disso, há informações de que inúmeras aldeias palestinas que ficavam isoladas do restante de seu território, transformando sua população em mão de obra barata para as empresas israelenses. Então nós temos aí aldeias palestinas sendo utilizadas como mão de obra barata, o isolamento dessas aldeias. População, então, passa a ser uma mão de obra barata. Para quem? Para as empresas israelenses, que vão contratar essa mão de obra barata palestina. Existe a ameaça de que a construção do muro deva ser interrompida, pois muitas pessoas não enxergam mais sua utilidade, tendo-a mais como empecilho do que propriamente como uma vantagem. Por que eles querem isso aqui? Porque eles vão dizer, olha, nós chegamos a um momento que nós podemos traçar a paz. Israelense e palestino podem conviver juntos. E aí, vocês vão querer a paz ou não vão querer a paz? Esse muro ele pode atrapalhar essa paz. Eles falam isso. Esse muro ele pode, em vez de estar ajudando, estar atrapalhando a paz. Isso causa também impacto ambiental forte lá na tela. Algumas entidades questionam, inclusive, os danos ambientais provocados pela obra na região. Os danos ambientais ali. Imagina as pessoas, falar em dano ambiental é algo muito presente na discussão mundial, essa questão do dano ambiental. Como as pessoas estão descartando seu lixo, esse muro causando um dano ambiental, destruição da natureza, tirando cultura, tirando seres humanos, isolando seres humanos, porque nós fazemos parte também desse chamado meio ambiente. E por que nós chamamos meio ambiente? Será que é porque nós já destruímos a metade e só existe a metade? Meio ambiente. Aqui é interessante, olha aqui, ó, eu vou colocar para vocês, para nós entendermos o mapa. Deixa aqui. O mapa aqui. Aqui, ó, nós estamos vendo em 1943. Como é que o povo palestino vai aceitar assim, pacificamente? Porque em 1943, os palestinos ocupavam toda essa região, o antigo território palestino. Os judeus eles vão começar a adentrar e fazer... Eles começam a comprar terra, que eram muito ricos na Europa. Eles começam a comprar terra, começam a fazer um assentamento. Pessoal, um ano depois, logo depois da criação do Estado de Israel, nós vamos ver que a Palestina, olha a diminuição da Palestina, em 47. 20 anos depois,
A Palestina é basicamente só a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza e a Cisjordânia. E aí que houve a necessidade. Olha em 2011, situação atual do território palestino. Ali, no canto para vocês. Olha a situação, como é que se está. Eles lutando para segurar aqui um pedaço da faixa de Gaza, um pedaço da Cisjordânia, lutando para ter uma nação. Então o povo de Israel diz, não, nós aqui era terra prometida, então é nossa. Entra uma discussão religiosa. E dentro dessa discussão religiosa nós temos um confronto entre dois povos, um confronto histórico entre esses dois povos. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente analisar. Olha essa daqui. A primeira é essa imagem. O respeito às diversidades. Essa imagem, não precisa mostrar ela de frente, porque ela de costas, nós já percebemos duas crianças. Uma que representa Israel e a outra que representa a Palestina. Olha o turbante. Olha a simbologia desses dois representando a necessidade desses dois povos, que são irmãos históricos, estarem abraçados, estarem juntos, estarem passando por um período que é um confronto histórico e chegando a um acordo. Será que nós chegaremos a esse acordo? Porque enquanto nós não chegarmos a esse acordo, nós vamos nos deparar com um conflito interminável, onde foguetes são lançados para destruir a Palestina, onde os palestinos revidam através dos homens-bombas, através de atentados. O confronto se torna interminável. Tudo isso porque, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, logo em seguida, em 1946, é criado o Estado de Israel. E por que não utilizaram outra região para criar o Estado de Israel? O povo judeu dizia que ele precisava voltar para a Terra Prometida. Só que a Terra Prometida já estava ocupada pelo povo palestino. E com isso, o confronto ele vai se intensificar. A voz, o olhar do soldado israelense, a voz palestina, a bandeira palestina. Será que ela não tem importância? Será que eles não são seres humanos? Será que eles não têm direito a ter uma terra? Será que eles não têm direito também a ter paz? E o soldado bem treinado, o soldado de Israel, está defendendo também a sua terra. Está defendendo o seu espaço vital. Está defendendo também o seu direito de ter um espaço para morar, que eles ficaram, depois da diáspora, ficaram espalhados pelo mundo. E nós temos aí. São dois povos que resistem. Resistem enquanto cultura, resistem enquanto religião. Porque o povo de Israel foi expulso lá no ano 70. Você expulsa a diáspora. E o povo palestino, que vai ser um povo que surge após isso daí, vai surgir já no século V depois de Jesus Cristo, com os ensinamentos de Maomé, que eles acreditam que Maomé é o seu Messias, é um povo que eles têm também a sua língua, a sua cultura, a sua religião, o seu modo de vida e a sua necessidade também de ter território. Porque a diferença nos faz... A diferença nos torna inimigos. Porque a diferença não pode ser tolerável entre as pessoas. Será que precisamos ser inimigos?
precisamos estar em confrontos, precisamos sempre estar em uma manifestação, como essa manifestação palestina, precisamos estar sobre miras de armas. A mão tenta falar, gesticular, pedir voz. A arma diz silenciosamente que eles são o poder, que eles estão ali para ocupar. E o que leva a essa briga de irmãos? Nós falamos briga de irmãos porque são povos que, esses dois povos, assim mesmo como o cristianismo, descende de um mesmo patriarca chamado Abraão. É de Abraão que esse povo descende. Não é de outro, não. E esses irmãos, historicamente, brigando, sem diálogo. E o que eles querem? Eles querem a oportunidade de empunhar a bandeira palestina, de dizer, nós temos voz, nós temos vez, nós temos a necessidade de ter nosso território. E nós esperamos aqui, quando nós estudamos essa geopolítica, nós esperamos que esse conflito chegue um momento ao final, que ele se encerre. Que nós possamos ter duas nações que convivam harmoniosamente, assim mesmo como o Brasil convive com Bolívia e Venezuela, convive Argentina, Paraguai, Uruguai, nós vivemos harmoniosamente, são nações que estão próximas à nossa fronteira. E a gente espera que esses países vivam dentro dessa fronteira. Alunos, a gente chegando no final da nossa aula, a gente para pensar. Como é que estamos vendo essa geopolítica, esse reagrupamento? Esses conflitos que estão no Oriente Médio, será em que momento eles vão cessar? Esse conflito que nós temos aí hoje, a Rússia indo para cima da Ucrânia, em que momento eles irão cessar? O preconceito, ele começa a imperar ali, a xenofobia, ela começa a imperar justamente por causa disso, porque nós não aceitamos o outro. E nós precisamos estar dentro de uma sociedade onde nós tenhamos a certeza de que o nosso povo, a nossa nação, é uma nação que ela tem uma importância histórica. Mas nós temos que ver a nação do outro, nós temos que ver o outro também com uma importância histórica. Nós precisamos dizer que aquele outro, ele precisa também ter o seu espaço vital, ter sua cultura respeitada, ter suas leis respeitadas. Confrontos vão existir, porque dentro do processo histórico eles sempre existiram. Seja lá na Grécia Antiga, seja lá na Roma Antiga, a Roma quando fez a expansão territorial, que entra o conflito desses dois povos aí, ou seja, no conflito existente até hoje. Conflitos que vão existir até hoje, isso aí vão existir. Mas será em que momento nós vamos corrigir essa falha na Matrix? Parece que é uma falha aí na Matrix. Em que momento nós vamos corrigir essa falha na humanidade? Em que momento a humanidade ela vai olhar um para o outro e dizer: eu lhe reconheço enquanto ser humano. Eu lhe reconheço enquanto pessoa. Já já eu volto com a correção e atividade com vocês.